Salve, torcedor corintiano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Corinthians. Galera, hoje eu trouxe um corte do Chico Garcia e do Cereto. Vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo, do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão para vocês. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, que sufoco! Mas o Corinthians está na próxima fase da Libertadores. Não sem erros, muitos defensivos. Mas a verdade é que Yuri Alberto e Hugo Souza salvaram o Timão de um vexame histórico. Vamos falar do jogo? Parte boa e algumas partes ruins também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, já fiz a live aqui depois do jogo e agora um pouquinho mais calmo, né? Analisando a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, analisando também friamente os lances da partida, né? Estou aqui para fazer a minha análise e também das repercussões disso a partir de agora. Primeiro eu quero dizer que não concordo em nada com o técnico Ramon Dias, que minimizou a classificação e eu acho que é papel dele até, mas eu não preciso concordar. É claro que ele está valorizando e comemorando e acho que o torcedor tem que comemorar também, porque a eliminação seria algo muito pior. Então mesmo que tenha sido no sufoco, na última bola, mesmo que tenha sido frustrante de certa forma, tem que comemorar. É óbvio que o Corinthians tem que comemorar, porque o contrário disso seria trágico, seria colocar em xeque a temporada, não só a Libertadores. Porque você não vai para uma Sul-Americana, teria só a Copa do Brasil e o Brasileirão no segundo semestre. Terrível. E a Libertadores, imagina, depois de todo o esforço para chegar na competição continental, você simplesmente termina ela antes de começar. Então, seria realmente muito terrível e o mais louco disso tudo é que o Corinthians correu riscos reais, riscos seríssimos de ficar pelo caminho contra um time estreante na Libertadores. E vamos combinar, né? Para não usar adjetivos aqui muito negativos, até porque eles não se verificaram dentro de campo, é muito inferior tecnicamente, vamos colocar dessa maneira. Mas os caras jogaram a vida, os caras correram, os caras foram dignos, os caras vieram para São Paulo não para se defender, muito pelo contrário, para jogar. Eles perceberam que esse bicho não era tão feio assim quando o Corinthians lá apresentou falhas defensivas e, ao mesmo tempo, um certo desleixo na sua atuação. O que os caras pensaram? Gente, vamos jogar. Quem sabe a gente não tem nada a perder, daqui a pouco eles se complicam, se atrapalham, a gente leva a decisão para os pênaltis ou até vence o jogo. E digo mais, se fosse para os pênaltis, já seria terrível, tá? Mas o Corinthians correu riscos também de perder o jogo no tempo normal. O Hugo Souza, que falha no segundo gol, numa tentativa de socar a bola e a bola foge um pouco mais dele, né, num cruzamento de escanteio em que a bola abre um pouco mais, falhou, né, não tem como a gente negar esse tipo de coisa, mas coloca na balança. Na origem desse escanteio que sai o segundo gol, ele faz um milagre, que ele cai para dentro do gol. E ele faz outras, pelo menos 2 ou 3 defesas dificílimas. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians teria perdido na bola dentro dos 90 minutos. Não teria nem chance de ir para os pênaltis. Dentro de casa, contra esse time venezuelano. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para refletir. Os caras são melhores do que a gente imaginava? Não. Não, de verdade não são. É claro que o confronto eliminatório, ele potencializa muitas vezes o menor. Ele equilibra muitas vezes as coisas. Mas ele não pode distorcer a nossa visão para o que aconteceu. O Corinthians abre o placar muito cedo no jogo, dentro de uma escalação até conservadora, interessante na minha avaliação, de um sistema que vem funcionando, na ausência do Raniel e o Martínez abrindo o meio campo, o Breno Bidon e o Carrilho, nos vértices do losango, né, com o Garro na ponta, Memphis e Yuri, os laterais, não tem muito para onde correr. E a dupla de zaga também, que vem sendo titular, o João Pedro Tchoca e o André Ramalho, o Mateuzinho e o Bidu nas laterais. O Bidu, né, na verdade, uma mudança porque imaginava o Ramon que o time fosse atacar muito mais e por isso o Matheus Bidu. Eu já chego lá. O Corinthians abre o placar numa jogadaça do André Carrilho. Eu sou muito fã do André Carrilho. Ele é que peruano maravilhoso, como dá gosto de vê-lo jogar. E ele decide, cara. Ele tecnicamente é muito diferenciado. Ele foi pra linha de fundo, fez o cruzamento e o Yuri fez o movimento perfeito. Se vocês olharem o gol, o Yuri tá marcado no meio da área, ele se descola do defensor, antecipa e faz o gol quase na linha
do gol ali, quase dentro do gol, para abrir o placar logo a 7 minutos. 7 minutos, eu acho, até um pouco antes disso, o Corinthians já estava vencendo por 1-0. E aí a gente imaginava que esse jogo era papo de 4, 5, 6-0, quem sabe, pela diferença entre as duas equipes, ainda mais começando dessa maneira vencendo. Chegou um determinado momento que eu olhei e falei, que estranho. Os caras estão atacando. Falei, melhor para o Corinthians. Porque seria muito mais difícil se eles estacionassem um ônibus na frente da área, o Corinthians tentando entrar, né, com cruzamentos, com chuveirinho, com infiltrações e sendo barrado. É mais fácil quando o time adversário quer jogar, quando ele propõe jogo também, porque ele oferece espaços. E o Corinthians com espaços, poxa, o Garro vai ter espaço, o Bidon, e aí a bola vai chegar nos atacantes. Beleza, é isso que vai acontecer. Só que a gente esqueceu de um detalhe importante. No momento em que esse time ataca, ok, você tem que recuperar a bola e você tem esse espaço oferecido. Só que quando esse time ataca, se você é vulnerável defensivamente, você pode sofrer. E foi o que aconteceu. Gente, eu não sei o que está acontecendo com algumas individualidades. O André Ramalho parece que ele entrou de férias, alguém clonou o André Ramalho, pegaram um jogador que atua, sei lá, numa divisão muito inferior, um cara assim que não sabe jogar futebol, colocaram o corpo, o rosto, a camisa do André Ramalho e botaram ele em campo. Parece outro jogador. É muito diferente. E eu não posso aqui dizer que ele nos enganou. Esse cara não fica tanto tempo na Europa, não joga no Leipzig, não joga na Holanda, no alto nível que ele jogou por tanto tempo. Tem alguma coisa errada. Pode ser sistema coletivo, eu já vou chegar lá também, como pode ser alguma questão particular, não sei. Eu sei que esse André Ramalho não é o mesmo do ano passado. E se ele jogou mais, precisamos resgatar esse André Ramalho. Porque aquele André Ramalho é titular absoluto do Corinthians. Esse que está jogando, ele vai dar um bote. Ele erra um bote, inclusive. Ele está mais avançado numa linha alta e aí desguarnece a defesa. A bola sobra para um jogador que faz uma inversão. Quando ele faz essa inversão, o André já está fora da área. Existe uma cobertura que é mal feita do João Pedro Tchoca. E o Bidu ele fica sozinho com dois jogadores. Aí o Bidu o que faz? Ele descola esse primeiro e vai no jogador do cruzamento. O jogador do cruzamento, ele recebe a bola e não tem nenhuma dificuldade para fazer o cruzamento. Ou seja, o Bidu não consegue fazer a marcação. O Tchoca, ao invés de acompanhar um cara que está entrando dentro da área, ele vem para cobrir esse segundo do Bidu. Então, esse cara que vai fazer o cruzamento, ele tá livre, mas o Tchoca, ao invés de acompanhar o cara, que é o Juan Cuesta, né, que está entrando, ele simplesmente diminui para esse cara do lado do Bidu, que não fez o menor sentido. E o André Ramalho está lá no meio do caminho, não chega a tempo. O Cuesta entra livre para fazer o gol. Sim, o Corinthians tomaria ali o seu segundo gol desse time venezuelano. Já tomou um gol lá no jogo de ida, toma um segundo no primeiro tempo, dando um balde de água fria, do tipo assim, peraí, o Corinthians era para uma goleada, empatar o jogo, com esse resultado vai para pênaltis. Não, mas o Corinthians vai ganhar. E aí já nesse momento, começou a entrar um nervosismo que dificultou o jogo do Corinthians a partir dali até o final. E eu não quero colocar na conta do emocional, porque eu acho que isso explica muito pouco do que aconteceu no jogo. Mas do meio para frente, foi difícil. Foi difícil. Porque aí eu não vi, como muitos viram, uma dificuldade do Garro e do Memphis. Esses dois jogadores estão sendo muito cobrados. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? A jogada do segundo gol é dos dois. O Garro busca o jogo, infiltra num passe interno muito bom para o Memphis. O Memphis faz um pivô maravilhoso. Ele consegue ganhar no corpo, ele faz o giro e ele descola o passe para o Bidu. E o Bidu faz o segundo gol, dando um desafogo ali para o Corinthians. O Memphis e o Garro, eles podem ter tido dificuldade na execução, mas eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Cara, o tempo inteiro. Especialmente o Memphis, tá? O Garro teve mais dificuldade na armação, mas o Memphis, cara, o Memphis obrigou o goleiro a fazer duas defesas dificílimas. As duas no segundo tempo, né? Uma em que ele gira de perna esquerda, o goleiro salva. A outra, uma perna direita, uma pancada. O goleiro pega, acho que com o dedo, assim, ela sobe. Ele fez a sua parte, na minha opinião. Acho que o Memphis, cara, fez aquilo que pôde. E o Garro ainda dá assistência pro gol
pro gol derradeiro, o gol da classificação do Yuri, quando ele já tá pelo lado esquerdo para receber essa bola e fazer um cruzamento na medida. A bola tem um leve desvio, mas foi um cruzamento perfeito. Então eu acho que o Garro e o Memphis, apesar da gente esperar muito mais deles, eles não se esconderam do jogo, tá? Não se esconderam do jogo. Eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Antes desse gol do Bidu, tem a falha no gol do Matheus Bidu e tem a falha de um outro cruzamento, de uma... Na verdade, assim, o Martínez, que eu acho que jogou muito, tá? Acho que o Martínez, porra, o que corre esse venezuelano é brincadeira. Ele e o Choca, eles meio que se sobrepõem numa disputa aérea em que a bola passa pelos dois. Quando ela passa pelos dois, tem um cruzamento, vem um cruzamento, e aí o Bidu, que tá lá do lado esquerdo, porque aí o Choca tá fora da área, ele tenta fazer a marcação de um cara que vem de trás e o cara cabeceia, mas sobe assim com uma facilidade e o Hugo Souza tem que fazer mais um milagre. Ele faz uma defesa em cima, assim. E aí o Martínez vai cobrar do João Pedro Choca e o Choca devolve, eles ficam se disputando, se prometendo. Cara, mas assim, me parece tão óbvio que é posicionamento, que é treinamento. Porque esse tipo de jogada, ele acontece com o adversário. E você tem que saber na tua cabeça para onde você vai. Você não pode ocupar o espaço do volante, o volante não pode ocupar o espaço do zagueiro. No primeiro gol, o zagueiro, o Choca, ele foi muito perdido no jogo. E ele tá mal orientado. Ele é um moleque promissor da base, que tecnicamente tá indo bem, mas assim, o Ramon vai ter que olhar esse jogo e falar assim, caramba, o que aconteceu aqui? Ou vocês não treinam isso, Ramon? Então tem que corrigir o mais... Cara, tem coisas assim que... Pô, eu não sou técnico de futebol, tava olhando e falando assim, caramba, essa cobertura não é aqui. E o jogador lá dentro tem que saber. Porque é a Universidade Central, gente. Eu não preciso dizer, né? Que o Corinthians vai pegar adversários muito mais fortes daqui pra frente. Então, se esse tipo de falha defensiva aconteceu nesse jogo, é muito, muito, muito preocupante. Porque aí, tudo bem, tem esses lances aí, o Bidu faz o gol lá e tudo mais, aí no finalzinho do primeiro tempo tem mais uma bola parada, o Hugo faz um milagre, e aí depois tem o gol que eu falei pra vocês, né, na cobrança do escanteio, que o Hugo falha e os caras chegam ao 2-2. 2-2, gente. 3 gols o Corinthians tomou desse time. Mas beleza, tinha o segundo tempo inteiro ainda. E a bola queimando. E dificuldade. E aí a Universidade Central esperou um pouco mais. Esperou um pouco mais e explorou os contra-ataques. Mesmo assim, em algumas falhas de saída de bola, eu não lembro agora o nome do cara, o cara ainda conseguiu desferir um chute da intermediária que só o Hugo Souza poderia pegar. Ele já meio que comemora, tem uma câmera só nele, que ele chuta e ele fala assim, caramba, entrou. E o Hugo tá encoberto. E ele vai na bola, cara, e faz uma defesa espetacular, numa porrada que o cara dá no meio da rua. Quase o terceiro gol deles. Mesmo eles esperando mais. E aí o nervosismo, obviamente, né? O relógio correndo, o Corinthians precisando ganhar o jogo, e já com aquela, né, com aquela pressão do tipo assim, pô, era pra gente estar goleando, a gente tá empatando, já tomamos 2 gols e vamos ter que buscar o terceiro. Pois é. E aí o Corinthians tentando, como eu disse, o Memphis buscou alguns arremates e tal. O Garro também buscou um chute de fora da área, que a bola passou pertinho. Tava difícil, porque eles realmente se fecharam muito bem. Os caras foram competentes demais, tá? Eles não são essa bolacha toda, mas eles foram competentes demais. E o Corinthians, por outro lado, muito incompetente. Aí o Ramon demora pra mexer. E a primeira troca dele é tirar o Breno Bidon, que eu até não gostei no começo, mas... Eu não tiraria o Carrilho também. O Martínez não dava para tirar, porque ele estava correndo por todo mundo. E o Garro, o Memphis e o Yuri eu não tiraria também no máximo tempo possível que eu pudesse. Então o Bidon foi o sacrificado. Para entrar o Romero. E assim, o Romero, máximo respeito ao Romero. O Romero vem de 2 gols contra o Guarani. O Romero joga muito bem na Neoquímica Arena, mas a primeira opção tinha que ser o Tales, gente. Tinha que ser o Tales. E o Ramon tem uma dificuldade de mexer, né, cara? E ele vai construindo essa marca negativa de ter dificuldade de mexer no jogo, de fazer a leitura correta do jogo. Ali era Thales Magno. É o Thales que, inclusive, constrói algumas jogadas, em outras ele pisou na bola, porque aí nervosismo, né? Mas ele que constrói a jogada, consegue dominar na entrada da área, serviu o Garro cruza e o Yuri faz o gol. O Thales Magno já tinha que ter entrado. O cara que tá na boa fase, tá iluminado, tá buscando o gol, tá com confiança, ele que tinha que ter entrado. Muito mais do que o Romero. Quando ele entra, já tá
uma loucura, né? Ele já expõe completamente o meio de campo e a defesa do Corinthians. O André Ramalho vira praticamente um lateral direito, o Mateuzinho vira um ponta, ele já tá com Romero um pouco mais à direita, mais por dentro, o Memphis e o Yuri dentro da área, o Garro lá pela esquerda. Uma loucura, uma loucura. Já tá uma salada. Porque ali, gente, aí é coração, não tem mais esquema tático. Só que não precisava chegar até esse momento. Não podia ter chegado até esse momento. Quando chega esse momento, o Corinthians já tinha que ter construído a sua vitória. Mas não, foi num sufoco, no desgaste, a ponto desse time estar completamente arrebentado para jogar uma decisão domingo contra o Mirassol. E que confiança vou ter nesse time depois de tantos erros defensivos, individuais e coletivos? E se são tantos erros individuais, será que não temos que questionar o coletivo no sentido de, peraí, quem é que organiza isso aqui? Quem é que comanda isso aqui? Esse sistema todo tá errado? Tem muita coisa errada. Então, assim, é muito preocupante, gente. É uma classificação que tem que ser comemorada, porque o contrário seria muito pior. O Yuri fez 2 gols, apareceu na hora decisiva. Então, poxa, daqui a pouco aquela impressão de que o Yuri, que perdeu um gol muito fácil, né, no jogo contra o Guarani, ficou já, né, virando meme, aquela coisa toda. Apareceu, fez 2 gols, o gol da vitória, da classificação, maravilhoso. O Hugo Souza salvando de novo o Corinthians. O lado bom e o lado ruim, né? Precisava salvar? Bom, mas que bom que ele estava ali. O Memphis acho que buscou o jogo, o Garro acho que buscou o jogo, o Thales acho que entrou bem, o Carrilho acho que foi bem, o Bidon acho que foi bem. Do meio para trás, aí a gente tem muitos problemas, que podem ser corrigidos, mas precisam ser corrigidos. E o grande problema é que a janela fecha a sexta e não tem contratações em vias de acontecer. E o Ramon até falou, não, por que a gente vai contratar zagueiro? A gente tem 5. Problemas são esses 5 que você tem e está tendo. Então, vai ter que resolver com o que tem. E isso é preocupante demais. O que vocês acharam do jogo? Acho que dá para comemorar, tá? Corinthians passou, gente. Mas tem Mirassol domingo e um equatoriano na semana que vem. De novo, o Ramon quase se atrapalhou num momento decisivo, num jogo de mata-mata. Ele ainda precisa reverter essa marca negativa, que está assombrando ele. Porque ele sofreu para passar em vários jogos ano passado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e na hora que precisou, em que o time estava bem, ele errou nas escolhas e acabou sofrendo e acabou caindo. Hoje eu temi pelo pior, mas avançou. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Que ontem passou vergonha. Que vergonha, Timão. Muito fraco o time da Venezuela. O Corinthians venceu o time da Venezuela, o time da Universidade Central da Venezuela, por 3-2, com gol nos últimos minutos do Yuri Alberto, mas com a calça nas mãos, né? Impressionante, da Universidade Central da Venezuela. E aí não tem cabimento, né? Porque o Corinthians tem um time muito melhor, mas muito melhor do que o time da Venezuela. Como é que fica agora a próxima fase da Libertadores? Onde o Corinthians vai jogar contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, porque o Barcelona de Guayaquil tem um time muito mais complicado do que o Corinthians, né? Do que a Universidade Central da Venezuela. O Barcelona de Guayaquil já chegou à semifinal de Copa Libertadores da América, é um time acostumado a jogar Libertadores da América, não é essa galinha morta que era a equipe da Universidade Central. E mesmo com a galinha morta, o Corinthians tropeçou na galinha morta, quase foi morto pela galinha, né? Quase deu zebra. E seria a maior vergonha da história do Corinthians ser eliminado por um time da Venezuela. Felizmente isso não aconteceu, graças ao Yuri Alberto, que marcou mais um gol decisivo, um gol importante. Aliás, ele marcou 2 gols, né? No jogo de ontem. Ele marcou 2 gols. E os 2 importantes, mas marcou o gol mais decisivo, o gol que deu a vitória ao Corinthians. E vai acontecer um chacoalhão. Vai acontecer uma reunião envolvendo a comissão técnica do Corinthians, jogadores do Corinthians, para dar um chacoalhão na equipe, porque não dá mais para admitir o futebolzinho desse tamanho aqui.
se continuar com o futebolzinho desse tamanho, o Corinthians vai ser eliminado da Libertadores. E vai ser eliminado também do Campeonato Paulista. A sequência do Corinthians agora é muito complicada. É decisão atrás de decisão. O Corinthians joga domingo de carnaval contra o Mirassol na Neoquímica Arena. O Mirassol tem um time melhor do que o da Universidade da Venezuela. Então o Corinthians agora só pega adversários melhores do que pegou ontem, do que enfrentou ontem. E se ontem já foi complicado, você imagina daqui para frente. Como será? Pega o Mirassol domingo, depois pega na quarta-feira o Barcelona de Guayaquil, viaja para o Equador, uma viagem longa, viaja para o Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Aí volta, provavelmente, para jogar a semifinal do Campeonato Paulista, se passar do Mirassol. Joga a semifinal do Campeonato Paulista, provavelmente um clássico, né? Provavelmente será o jogo contra o Santos, Corinthians e Santos. Se desenha aí um Corinthians e Santos para a semifinal do Campeonato Paulista. Aí daqui a 15 dias, 14 dias, joga de novo contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena. E aí tem as finais do Campeonato Paulista. E a possibilidade de ter um Corinthians e Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista. Tem que abrir o olho, o time está tomando muitos gols, muitas falhas, principalmente na zaga, né? A zaga tem falhado demais, os laterais têm falhado demais, e são questões que o técnico Ramon Dias terá que corrigir daqui para frente. Bom, e ele tem o reforço, porque o Corinthians anunciou a contratação, agora é oficial, o Corinthians anunciou a contratação do lateral esquerdo Fabrício Angileri. O jogador argentino foi uma indicação do técnico Ramon Dias e chega no Corinthians para assumir a condição de titular da posição. E aí, ele tem 30 anos, estava no Getafe da Espanha. Rescindiu o contrato com o Getafe da Espanha. Ele rescindiu o contrato com o Getafe da Espanha e vai assinar com o Corinthians, a princípio, até o fim de dezembro de 2025. Chega no Corinthians sem custos e a multa rescisória para o futebol brasileiro foi estabelecida em 300 milhões de reais e para fora do país em 100 milhões de euros. Ele disse que quando surgiu a oportunidade do Corinthians não pensou duas vezes, que outros clubes o procuraram, mas o Corinthians é um clube gigante da América do Sul e que ele está muito feliz por dar este grande passo e agora vai ficar focado nos objetivos. O Angileri vem para ser titular, o problema é que ele não joga futebol há 9 meses. Fica a questão do condicionamento físico do jogador, ele não estava sendo aproveitado lá no Getafe da Espanha. O Bidu é muito fraco, o Hugo é muito fraco, e o Palácios deve ser negociado pelo Corinthians. A comissão técnica do Corinthians não confia no Diego Palácios. O Corinthians tem até essa sexta-feira, amanhã, portanto, para inscrever o Fabrício Angileri na sequência do Campeonato Paulista. Na Libertadores, o Corinthians só poderá inscrevê-lo na fase de grupos, caso o Corinthians se classifique para a fase de grupos do Campeonato Paulista. E o Yuri Alberto, senhoras e senhores, o Yuri Alberto, ele disse ontem, depois da vitória e os 2 gols que ele fez contra a equipe do Universidade Central da Venezuela, que aquele pensamento que ele tinha no ano passado de sair do Corinthians não existe mais. Que ele está muito feliz aqui. Lembrando que o ano passado ele foi muito criticado, né? E aí ele estava triste, estava querendo sair do Corinthians. Mas que agora ele não quer mais sair. E que a não ser que seja uma proposta muito boa, ele já disse que tem interesse, por exemplo, em jogar no futebol da Inglaterra, né? E se pintar uma proposta muito boa, por exemplo, do futebol da Inglaterra, aí a situação pode ser outra. A multa do Yuri Alberto
é de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais é a multa do Yuri Alberto. O Augusto Melo, esses dias, numa entrevista, disse que só vende pelo valor da multa. Que ele também não quer vender o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto está dizendo que vai fazer como fez o Garro. Vai recusar a proposta. Se pintar uma proposta, vai recusar a proposta. Pintou uma proposta do Garro, do Zenit, da Rússia. E o Garro recusou a proposta para permanecer no Corinthians. O Yuri Alberto disse que vai ser também no mesmo caminho. Recusando a proposta e até, quem sabe, renovando o contrato com o Corinthians. O Yuri Alberto, que também vive a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira, do técnico Dorival Júnior, vai convocar a seleção brasileira na próxima semana para os jogos contra a Colômbia e também a Argentina. E aí existe a possibilidade do Yuri Alberto, que está numa grande fase, ser convocado para esses 2 jogos. O problema é que vai complicar a situação do Corinthians se ele for convocado, né? Porque o Corinthians ficaria sem o jogador para compromissos importantes. Bom, é isso, senhoras e senhores. E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí, né? Da partida do Corinthians contra o time da Venezuela aí, né? Do Universidade Central. Que Corinthians, que sofrido que foi o jogo, galera. Que sofrido foi o jogo. Eu tava imaginando aqui a gente indo pros pênaltis. Rapaz, já pensou a gente perde nos pênaltis, cara, pra um time desse? Um time que não tem formação nenhuma, não tem um profissional nenhum jogando no time. Cara, ia ser uma vergonha pra gente corintiano. Porque aí não tem como, né? O nível que o Corinthians é pra perder pra um time desse não tem como, né, galera? Deixe sua opinião aqui nos comentários, tá? O que você acharam desse jogo, tá bom? O que vocês acharam aí também do Fabrício Angileri, o lateral esquerdo aí? Deixe nos comentários. E aí, ele vai ficar no lugar de quem? Alguém vai ter que sair, né? Quem? Bidu? Palácios? Hugo? Pois é, alguém vai rodar aí, né? Então, vamos ver daqui pra frente como é que vai ser, né? Lembrando, né, galera, que a gente tem o jogo contra o Mirassol, né? No domingo, né? E vamos ganhar esse jogo, né? Vamos avançar aí pro Paulo, vamos avançar aí, que a gente precisa avançar, né? Vamos ser campeão paulista esse ano aí, que a gente precisa muito de um título, com certeza, né? E a gente vai pegar o Barcelona na próxima semana, né? O Barcelona de Guayaquil, time equatoriano, né? Pela terceira fase da Libertadores. Ai, ai. O corintiano sofre mesmo, não tem jeito, mas vamos que vamos, a torcida tá aqui. E é isso aí, galera. Deixa nos comentários qual que vai ser o placar, né? De domingo aí contra o Mirassol. Pra mim vai ser... Vou colocar aí. Vou colocar 2-1, né? A gente vai ganhar de 2-1. Lembrando que a gente joga em casa, né, galera? Que a gente joga em casa porque a gente, por pontos corridos, né? Em primeiro lugar, a gente decide o jogo só em casa, né? Então, quem tem pontos corridos aí, que nem o Corinthians, vai jogar todos os jogos em casa. E isso vai ser uma vantagem muito grande pra gente conquistar o Paulista aí. Mas é isso aí, galera. O que você acha aí? Dá sua opinião aí, tá bom? Deixa seu like, que é muito importante, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até a próxima, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!